Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo, juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de geografia. E nós vamos falar sobre a vegetação do Brasil, sobre os tipos de vegetação que existem no Brasil. Olha, nós já falamos sobre um monte de coisa nessas últimas aulas. Nós já falamos sobre o universo, nós já falamos sobre as galáxias, sobre o sistema solar, sobre o planeta Terra, como ele é por dentro, como ele é por fora, sobre a superfície do planeta Terra, como ela é formada, sobre as mudanças que o homem vem fazendo ao longo do tempo nessa superfície, sobre as paisagens naturais e as que são modificadas pelo homem, que a gente pode dizer que são paisagens artificiais ou paisagens feitas pelo homem, digamos assim. Nós já falamos sobre as consequências, as causas e as consequências desta modificação que o homem faz na natureza durante todo o tempo. Sabemos o porquê dele precisar de fazer essas modificações e que consequências essas modificações causam para o meio ambiente. E aí hoje nós vamos falar sobre a vegetação dessas paisagens, que também é uma vegetação que é um dos fatores que fazem com que essas modificações que o homem faz na natureza afeta diretamente nessa vegetação que vamos falar hoje. Olha, eu trouxe aqui para vocês um mapinha do Brasil que tem no material de vocês também. Então, vejam, aqui no nosso país, como é um país muito grande, inclusive ele tem uma dimensão enorme. Alguns estados do Brasil chegam a ser maiores do que países de outros lugares. Então, de tão grande, isso dá para se ter uma dimensão de como é grande o nosso país. Então, esse território muito grande, ele vai ter diversas peculiaridades em relação a chuvas, em relação ao clima, em relação à proximidade com o mar, em relação à proximidade com a própria linha do Equador, em relação com o solo, com o terreno, com o relevo. E tudo isso vai influenciar no tipo de vegetação que cada local desses terá. Mas dentre essas vegetações, a gente pode citar como três principais, que são as que têm maior abundância e são as que são mais características mesmo, levando em consideração tudo isso que eu falei de relação ao clima, de relação ao solo, ao relevo, enfim. Então, esses três tipos de vegetação são as vegetações predominantes do Brasil. Olha, a primeira vegetação que eu estou falando, ela cobre praticamente toda essa área verde, inclusive vindo aqui para uma partezinha dessa área cor-de-rosa. Toda essa área verde aqui é a região norte do nosso país. E esse tipo de vegetação que a prova vai falar agora, além de cobrir toda essa área verde, ainda cobre parte dessa rosinha aqui, que já é região centro-oeste, e até aqui, ó, parte dessa laranjinha aqui, que já é a região nordeste. Então, esse tipo de vegetação é o que a gente chama de vegetação de florestas e compreende basicamente a mata atlântica e a floresta amazônica. Então, ela vai cobrir toda essa parte aqui. Não que não vá ter ela em alguns outros lugares, porque, como eu falei para vocês, isso vai depender do clima, isso vai depender do tipo de solo, isso vai depender da quantidade de chuvas, viu? E essa vegetação, que são as florestas, as matas ou florestas, elas têm como característica principal o fato de serem muitas árvores, umas muito junto das outras, e árvores muito altas, árvores de grande porte. Então, por isso é que a gente diz que é uma floresta, baseado nessas colocações que eu acabei de falar. Árvores muito próximas umas das outras e muito altas.
com troncos também muito grossos. Essas árvores, esse tipo de vegetação predomina nesse local por algumas causas, por alguns efeitos naturais mesmo, como chove-se muito nesses lugares, o clima também é muito quente e muito úmido nesses lugares, e o solo é um solo que, pelo fato de chover muito, é um solo que absorve com muita facilidade a água, mas que mantém a umidade desta terra. Essa superfície fica úmida. Então, nesse local, que tem todas essas características que eu acabei de dizer, vai predominar esse tipo de vegetação. Ok. Vindo mais para o centro do Brasil, para essa região aqui mais central do Brasil, aí já não chove tanto assim como cá para o norte, mas chove, não tanto, mas chove. O clima também já não é tão úmido, já vem o clima já fica um pouco mais ressecado, mais seco, a umidade do ar. E aí, nesse espaço aqui mais central do Brasil, aí já vai predominar o cerrado, que é um tipo de vegetação onde as árvores não são tão altas, como acontece lá na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica. As árvores não são tão altas, não são também tão próximas, e fica uma grama, uma grama alta, praticamente pelo espaço todo. Já aqui na região sul, já vai predominar um outro tipo de vegetação, porque aqui na região sul é frio, é muito frio, enquanto aqui no norte é quente, por estar mais próximo da linha do Equador, é quente, úmido e chove muito, aqui na região sul já é muito frio. Então, para a região sul já vai se adaptar um outro tipo de vegetação, que esse a gente verá mais adiante. Vamos nos ater a essas três vegetações que eu acabei de falar. E a outra, ela vem aqui, ó, basicamente para o Nordeste inteiro. E como eu falei para vocês, ó, algumas áreas do Nordeste aqui, elas vão ter a vegetação característica da região Norte. Mas a grande parte do Nordeste, inclusive chegando aqui já um pouquinho para o Centro-Oeste, vai ter essa outra característica. Vejam, aí lá no Nordeste, a gente já vai ter, aqui no Nordeste, a gente já vai ter a caatinga, que é um bioma único, que só tem aqui. Então, é um bioma muito rico. Porém, as características principais desse tipo de vegetação é exatamente a escassez de chuva, não chove tanto quanto nos outros lugares, o clima muito quente e muito seco, e a aridez do solo. Então, as árvores vão ser baixinhas, vão ser de baixo porte, algumas com o tronco assim meio que retorcido, vai ter muitas árvores com espinhos. E veja, quando a gente fala na vegetação, que ela precisa ela tem essas características porque ela está adaptada ao que aquele ambiente ali oferece, os animais desse tipo de vegetação também vão levar essas mesmas características, eles vão ser adaptados àquele espaço ali. Ou seja, onde é muito úmido, onde chove bastante, vai desenvolver um tipo de vegetação. E esse tipo de vegetação ele já não vai se adaptar em um local como no caso aqui do Nordeste, que não chove tanto, que o clima é muito quente, é muito seco, então não vai da mesma forma como as plantas daqui, que estão adaptadas a essa terra seca, a este sol com muito mais frequência e a essa escassez de chuva, elas jamais vão poder se adaptar a este espaço aqui. Então, cada uma vai estar adaptada, vai crescer adaptada ao que aquele espaço oferece. Então, oferece muita chuva, oferece muita umidade, oferece uma terra que, apesar de absorver a água com facilidade, mantém aquela umidade. Então, nesse espaço aqui, as árvores vão crescer muito, vão ficar umas próximas das outras, até pela questão mesmo da proteção natural das folhas, e assim sucessivamente.
Aqui, onde já não chove tanto, aqui nessa partezinha central, onde já não chove tanto, as árvores já vão ter um porte um pouco mais baixo, já não vão ficar tão próximas umas das outras, porque elas vão precisar de um espaço maior para reter água e guardar aquela água para si. E vão ter aquela pastagem que eu falei para vocês, que é tipo uma grama alta, que é essa grama alta que vai manter esse solo coberto para manter esta umidade que essas árvores vão precisar. Então, os animais também que estarão adaptados a esse espaço aqui, eles vão se adaptar conforme todas essas características que o local permite. Indo lá para o Nordeste, aí já a gente já vai ter o clima bem mais seco, pouca chuva, então as árvores já vão se adaptar, já vão estar adaptadas àquele espaço ali. Então, árvores baixas, troncos meio que retorcidos, muita árvore com espinho. E tem uma outra característica, que essas árvores aqui da vegetação nordestina, da vegetação da caatinga, do bioma caatinga, elas costumam ter raízes porosas que servem para guardar, é como se fossem umas bolotrinhas assim nas raízes, umas bolotronas, que serve para guardar, é como se fosse um reservatório de água, porque durante um período essa vegetação cai a folha por completo. E por que ela cai a folha por completo? Porque a folha ficando grudadinha lá nos galhos, isso já não vai acontecer aqui. Mas aqui sim. Porque as folhas ficando grudadinhas já nos galhos, elas vão precisar de alimento para se manterem verdinhas. E não vão ter, elas vão precisar dessa água, desse nutriente, e elas não vão ter. Exatamente porque a região tem pouca chuva. Então, o que acontece? As árvores perdem aquelas folhinhas que vão ficar no chão, tanto protegendo a superfície, como também servindo de alimento para os animais. E as raízes, que vão estar com aquelas bolotrinhas que eu falei para vocês, que o pessoal costuma chamar de batata. Então, as raízes dessas árvores vão juntar. Então, pode se juntar tanto na raiz como no caule. Então, elas vão juntar água, essa água vai ficar armazenadinha ali, para que a planta fique sugando aos pouquinhos aquela água durante todo o período que está sem chuva, que às vezes chega a ser 8 meses. E aí, quando chove, as folhinhas voltam a nascer nessas árvores e a caatinga fica toda verde, aguardando o tempo passar para as folhinhas caírem novamente, elas ficarem vivendo daquela água que armazenaram na raiz ou no caule, esperando, aguardando voltar, retornar novamente o tempo de chuva. Então vejam como a natureza é sábia em tudo. Olha só que coisa massa. E sobre a região sul, como eu falei para vocês, a gente vai ver que ela tem a mata de araucária, mas isso a gente vai ver mais adiante. Então, hoje, a gente vai parar nesses 3 tipos de vegetação e lembrem-se que cada uma delas tem uma característica específica. Por quê? Porque elas estão em ambientes específicos. Onde se chove muito, onde se é muito úmido, vão crescer florestas gigantescas. Onde não chove tanto, vão ter um porte médio e ainda vão ter aquela mata, aquele gramado alto para proteger a terra, para proteger a superfície, para manter aquela superfície úmida até retomar o período chuvoso. E aqui, na região do bioma Caatinga, na região nordeste, a chuva já é bem menos, então as árvores também e os animais estão adaptadas a esse espaço, ao que esse espaço oferece. Então, meus amores, vocês vão fazer as atividades que tem aí no livro e vão me enviar. E aí a gente precisa lembrar também sobre as pessoas. Nós já falamos da vegetação, já falamos dos animais que vivem nesses locais, mas tem também as pessoas que vivem nesses locais, nós, seres humanos. Nós também nos adaptamos exatamente ao que estes locais em que vivemos oferecem. Ou seja, os povos aqui da Amazônia, eles têm uma vida completamente diferente dos povos aqui da região Nordeste. Exatamente, porque eles precisam se adaptar ao que a natureza oferece aqui, bem como nós ao que a natureza oferece aqui. Então, até a forma de se vestir. Nós aqui
da região Nordeste, que moramos, que vivemos no bioma Caatinga, jamais poderemos nos vestir como o pessoal da região Sul, que é uma região muito fria, bem como eles também. Então, é uma questão mesmo de adaptação. Nós, que vivemos aqui no bioma Caatinga, estamos adaptados a ele. Então, sabemos como viver, sabemos como tirar da natureza o que precisamos, bem como cada um dos outros. Caso a gente vá para um desses outros locais, a gente vai ter que ter um período para se adaptar também. E, inicialmente, vamos achar um pouquinho estranho, vamos ter aquele estranhamento que a gente sempre fala que acontece à primeira vista de qualquer coisa. Então, vamos nós agora nos adaptarmos a fazer as atividades, resolvam tudo, me enviem, e eu estou aqui com muita saudade. Um grande abraço. Beijo, meus amores.